única alternativa. Repete de novo, Caio, você fala muito depressa. Esse compromisso deverá priorizar ou promover a saúde, vírgula, com atenção especial à prevenção primária. E aí segue o que os colegas já colocaram aí. Contempla as duas facções, entre aspas, e acho que a gente não pode perder de vista, quem trabalha com educação especial, como coloca educação, essa questão da prevenção primária, que é bastante importante no nosso país, com as populações de risco, que a gente então trabalha essa questão. Contar que no final as doenças não se instalem, concordando? Então, eu vou ver se, vou ler como eu entendi a proposta dele, para ver se as outras propostas ficam mantidas. Esse compromisso deverá priorizar a promoção de saúde, com atenção especial à prevenção primária, que legitima o direito à qualidade de vida, evitando discriminação, a alienação e a doença. Contempla todas as outras propostas? Então estou colocando em votação. Quem é favorável a esta nova redação? No terceiro parágrafo não havia nenhuma inscrição. Quarto parágrafo. Flávio. Eu achei esse parágrafo bastante confuso, a minha proposta é de supressão, na medida que temos como interação integral, apresentando respostas, e esse ser que está em mundo me parece bastante confuso. Minha proposta é de supressão desse parágrafo. Parágrafo todo. Alguma proposta diferente da supressão do parágrafo todo? Alguém propõe manter o parágrafo? Está suprimido. Qualidade, último parágrafo. Quinto parágrafo, Juliana. Eu sugiro a supressão desse parágrafo também. Não é lutar por ter, qualidade de vida é ciência por ser. Eu acho que também fica confuso e não tem a ver com o resto do texto. Alguém quer manter o parágrafo? Está retirado o parágrafo. Bom, então temos um texto no primeiro parágrafo apresentado pelo Roberto, no segundo parágrafo modificado com a promoção de saúde com atenção especial, tirada aquela boa e corrigido discriminação. No terceiro parágrafo sem alteração e retirado o quarto e o quinto. Esse é o texto final. Ponto 1. Vânia e Ana Maria. Você está fazendo o que com esse texto para cima? Não. Está calor? Não, não vai. Também. Não vai se colocar alguma coisa sobre o ponto 1? É isso? É o ponto 1. Então, elas duas foram as que pediram destaque. Assim que elas colocarem, eu abro a palavra para outras pessoas. Está se inscrevendo, é isso? Tá legal. Bem, na verdade, o destaque que eu queria colocar nesse ponto 1, eu penso que ele caberia também a vários outros pontos. Quando esse item coloca a formação não generalista, que a faculdade promove, na verdade a gente sabe que está em discussão de como está interferindo no ensino, enfim, para que essa formação ela se afirme como generalista. A gente não pode afirmar que ela não é generalista. Ela tende, por algumas questões todas, a diminuir, né, essa possibilidade de ser generalista. Então, eu acho que o texto, como ele está colocado aqui, a gente não pode dizer que a formação das faculdades não é generalista. Você tem uma alteração proposta? Formula e apresenta, enquanto a gente ouve a Vânia. Vânia. Na verdade, a gente também ficou com esse, que ela falou, nós não concluímos que a maioria das universidades, na verdade, estão com essa proposta já generalista. Então, não convém colocar, afirmar que elas já estão promovendo, quando não é verdade. Então, a forma como foi colocada não está bem, assim como algumas outras partes. E uma proposta? Uma formação não generalista pode
pode obstaculizar. Aí sim, nós estaríamos afirmando, né? Mas seria mais, se for para constar, ou se não falar nesse momento aqui. Você precisa me dizer o que é para fazer. Está tirando o ponto, você está mudando o texto. Não constar. Uma forma de não constar é não aparecer aqui no texto. Que esse problema acontece, porque foi com a conclusão que nós tivemos. A maioria das universidades não está acontecendo isso. Então, posso já com a proposta existe um protocolo assinado e tal. A Juliana, vou propor uma coisa para vocês. Paula, Juliana e o Aparecido estão inscritos. Ouvimos o Eduardo, ouvimos essas falas e aí, enquanto isso, vocês vão pensando. Se tiverem uma supressão, aí apresentem a proposta mais claramente para a gente votar. Paula. Eu concordo também do ponto de vista da questão generalista que foi colocada. Eu acho que tem que tomar um cuidado com isso, porque a questão que eu acho que deveria ser enfatizada aqui, é uma formação que não tem um compromisso com o desenvolvimento científico, vai muito mais, é uma concepção mais técnica da psicologia do que um compromisso com uma formação de embasamento mais científico, né? Produção de conhecimento. Agora, eu acho que não dá para a gente pegar a clínica, gente, e ficar largando pau na clínica. A gente vê, por exemplo, na Abraço, muitos psicólogos comprometidos com a produção de conhecimento ao nível da clínica, sabe, fazendo trabalhos preventivos, fazendo trabalhos, sabe, de cunho social extremamente relevante. A gente vê também, como nós conhecemos pessoas na área de saúde, fazendo barbaridades, gente. Uma postura técnica. Eu acho que não é isso que define. Eu acho que ele deveria, se basear numa concepção científica, não numa postura tecnicizante. Eu não saberia exatamente como colocar isso, mas é uma questão de tentar uma redação. Eu enfatizaria isso aí, produção de conhecimento, versus uma postura técnica, uma postura, olha, clínica é isso, tal. Eu acho que tem uma concepção de indivíduo, uma concepção de sujeito, mas é uma concepção científica. Eu acho que a gente deveria enfatizar. Mas eu acho que só exagero. Você precisa apresentar a sua proposta. Tudo bem. Isso. Eu acho que uma forma da gente agilizar é as pessoas, claro que quem fala às vezes em primeiro não deu tempo ainda, mas as outras pessoas, conforme vão preparando para poderem já apresentar seu texto. Ana Maria quer apresentar o texto? Vou passar, porque aí você já se refere ao fala. Então eu colocaria essa dificuldade como falta de clareza, de um caráter generalista na formação em psicologia, e essa falta de clareza dificulta a inserção do psicólogo em seu rol de possibilidade de atuação. Me ajudem na questão de redação, mas é essa a ideia. Você escreve e manda para a mesa? Juliana. Assunto? Aparecida. Eu sou o relembrador dos fatos. A questão é o seguinte, essa parte apareceu, esse tópico foi levantado, inclusive se deu parabéns ao pessoal de Santa Catarina ontem, né? Porque é uma coisa que é uma realidade que é diferente em cada parte do país. Nós sentimos isso. Então, havia uma pessoa no Rio que estava colocando, em São Paulo, perdão, uma pessoa de São Paulo que estava pontuando que não existe essa formação generalista em São Paulo, né? Eu também defendi essa mesma postura por Minas Gerais, né? Então, isso essa questão foi levantada porque é uma realidade dos nossos estados, né? Talvez Santa Catarina seja diferente, mas pelo menos no Sudeste é uma coisa que a gente sente. Então, as meninas passaram agora o seguinte, não a supressão desse texto, né, mas a troca por uma formação não generalista que obstaculiza a atuação em diferentes áreas, né, na atuação do psicólogo. Há pouca ênfase na generalização. Ela apresentou um texto, você está apresentando um texto alternativo, dela não satisfez? O que a Ana Maria apresentou? Tá. Não, tudo bem, eu estou tentando.
O texto dela satisfaz. Tá. Não satisfaz? A falta de clareza de um caráter generalista na informação um caráter generalista na formação de psicologia dificulta a inserção do profissional de psicologia no seu rol de possibilidades de ação. Há uma pequena ênfase, é isso? Há uma pequena ênfase no caráter generalista na formação de psicologia, o que dificulta a inserção profissional do psicólogo no seu rol de possibilidades de ação. Tá bom? Quem mais? Eduardo, desculpa, Eduardo estava inscrito na primeira... Quem? Daniela eu vi agora. Daniela e a... Sim, isso. Lembrar que o grupo discutiu estas questões em relação com o Brasil e com os outros países do Mercosul. Quer dizer que se aqui no Brasil não acontece, mas existe em outro país, também deve ser pensado isso. A minha proposta seria que a formação não generalista obstaculiza a atuação do psicólogo em todas as áreas da realidade, uma coisa assim. Quer dizer, a formação não generalista obstaculiza a atuação do psicólogo nas áreas, em todas as áreas, uma coisa assim. Você escreve o texto de mim? Daniela. Uma proposta de redação também, vou ler para vocês. A proposta de uma formação generalista em psicologia esbarra na dificuldade de haverem ainda muitos cursos de psicologia com uma concentração de disciplina e estágio na área clínica em detrimento de outras áreas. Zé, você se inscreveu? Reforçando então o que eu estou falando, que realmente Uruguai, Paraguai e Argentina também acontece a mesma situação. E é por isso que nós temos que olhar, nós estamos olhando do ponto de vista do Mercosul, não só de um estado, de uma situação, de um grupo de universidades. Por isso que foi apresentada a ideia de que realmente a grande maioria de todo o Mercosul são faculdades que dão ênfase justamente na área clínica. E nós vimos pela nossa estatística no início que realmente dentro do Brasil, pelo nosso Conselho Federal, que 60% dos nossos psicólogos destacam-se somente na área clínica. Por quê? Porque a formação deles realmente foi dada nesse setor, nessa área. Ninguém mais inscrito. Temos 3 propostas. Escreveu 4 propostas. Tá. Quem escreveu essa? Para mim está sem sentido. Sem sentido. Tá, então Eduardo, isso? Mas escreve para mim, Eduardo? Essa aqui não tem sentido. Tem um erro aqui na olha a frase, desculpa. É só na redação. Era que eu preciso receber a Daniela. Fala, Marcos. Pode que nós estamos aguardando a redação. Nós estamos aguardando a redação dos textos. Mais fina? Não tenho essa certeza. Uma proposta de outro texto. Outro texto. Defender a formação generalista como único meio de promover a participação em todas as áreas de atuação. Nós temos um capítulo que chama Dificuldades. Não é que sim, apontou? É que todos os textos estão construídos como dificuldade. A pouca ênfase, a falta de... E o seu texto é propositivo. Então se diz que é para outro. O seu texto tem que ir na outra página proposta.
Então, eu tenho um texto que diz: há uma pequena ênfase do caráter generalista na formação em psicologia, o que dificulta a inserção do profissional de psicologia no seu rol de possibilidades de ação. O segundo texto que diz: a formação não... Eu leio de novo. Há uma pequena ênfase, estou lendo primeiro novamente para dizer sobre isso que eu li muito depressa. Há uma pequena ênfase do caráter generalista na formação em psicologia, o que dificulta a inserção do profissional de psicologia no seu rol de possibilidades de ação. Segunda formação. A formação não generalista obstaculiza a atuação do psicólogo em todas as áreas de atuação. Terceira formulação. A proposta de uma formação generalista em psicologia esbarra na dificuldade de haverem ainda muitos cursos com uma concentração excessiva de disciplinas e estágios na área clínica em detrimento de outras áreas de atuação. Vou corrigir isso. Muito prolixo. Então enxuga. São as propostas. Não vota nela. Isso obstaculiza a atuação do psicólogo em todas as áreas de atuação. Eduardo pediu para trocar a palavra do texto, vamos ficar duas atuações. A formação generalista obstaculiza a ação do psicólogo em todas as áreas de atuação. Dá para o plenário se ser esclarecido para decidir entre as três formulações? Quer que leia? Primeira formulação. Há uma pequena ênfase do caráter, o erro de haver. Há uma pequena ênfase, porque vocês não estão vendo, do caráter generalista na formação em psicologia, o que dificulta a inserção do profissional no seu rol de possibilidades de ação. Desculpa, por uma palavra. É a inserção do profissional de psicologia no seu rol de possibilidades de ação. Tentei ficar assim bem para... A formação não generalista, está entre aspas, obstaculiza a ação do psicólogo em todas as áreas de atuação. Terceira, a proposta de uma formação generalista em psicologia esbarra na dificuldade de haver ainda muitos cursos com uma concentração excessiva de disciplinas e estágios na área clínica em detrimento de outras áreas de atuação. Haver. É o certo? Haver é o certo. O que é dois? Vocês estão votando. Quem é favorável à primeira proposta? É uma pouca ênfase do caráter generalista na formação de psicologia, o que dificulta a inserção do profissional de psicologia no seu rol de possibilidades de ação. 5 mil votos. Sim. A formação no generalista obstaculiza a ação do psicólogo em todas as áreas de atuação. É a 2. 8. Terceira. A proposta de uma formação generalista em psicologia esbarra na dificuldade. Tá. Então o texto é: a proposta de uma formação generalista em psicologia esbarra na dificuldade de haver ainda muitos cursos com uma concentração excessiva de disciplinas e estágios na área clínica em detrimento de outras áreas de atuação. Ana, eu queria que acrescentar em outras a instituição do psicólogo. Não? Tá. Não, não precisa. Que abunda 2. Ponto 2, Aparecido. Não? Não tem nenhum destaque na 2. Eu tinha anotado, alguém quer se manifestar, que eu não sei, né, como a gente fala que tem um destaque, a pessoa às vezes deixa de destacar. Vai lá.
proposta de complementação à ideia, no sentido de ressaltar a falta de políticas públicas, de uma maneira geral, isso tem por dificuldade, trazendo por dificuldade a inserção no mercado de trabalho. Eu vou redigir apresentando a obra. Então nós vamos para o terceiro, enquanto ele redige o ponto 2. Aparecido também não está no 3? Ah, tá. Então, no 3, no 4 tem o Aparecido, no 3 e 4, o Roberto e a Ana Maria. No 4. Você está perguntando do 3 para o 4, é isso? Então vai lá, faz sua fala. Como é que eu saber o que você quer? Você destaca ou saber o que você quer? A proposta é a seguinte, é que a gente faça a união da terceira e da quarta. Ah, é a união. Ficaria. As leis que poderiam proteger o exercício exclusivo de certas práticas não existem ou não são cumpridas. Laudo, terapia familiar, perícias judiciais, etc. As interfaces da área de educação, dos recursos humanos, na terapia. É assim mesmo. Não tem verbo, a frase não consigo, eu vou ler assim. A gata está sem verbo. Tem uma proposta de supressão na quarta. O Aparecido disse que não. É estranho isso. Deixa eu ver se eu me faço o verbo aqui. Eu pensei assim, ó, que eu não sei se eu vou conseguir completar o texto agora, mas eu penso que o que talvez o grupo estivesse querendo dizer é que há existência, né, quer dizer, existem junto à psicologia áreas de interface, que está aqui, né, recursos humanos, educação, terapias familiares, estão até as práticas alternativas, e que elas não são suficientemente abordadas, enfim, na formação, e ao mesmo tempo elas ainda não estão suficientemente cuidadas pelas instituições da área de psicologia, conselho, CFP, enfim. Eu não consegui fazer a redação, mas acho que propõe essa ideia. Gente, vocês precisam fazer a redação. A ideia está ótima, todos ótimos, mas só fazer a redação. Tá bom. Vai fazer a redação, Ana Maria. Eu acho que estou que ver aqui abaixo isso aqui. Não, é que a gente pensou e falou, foi até assinalei a questão do exercício legal para as interfaces, e falamos muito na questão da psicopedagogia. Na verdade, as interfaces da psicologia com as outras áreas, a questão na pedagogia, a administração, a questão dos recursos humanos, né? Seleção, a testagem, e não falamos aqui em práticas alternativas. Aqui surgiu a palavra práticas alternativas. Então acho que vamos modificar esse texto. Eu não sei se os colegas que participaram mais vão ajudar um pouco nessa questão, porque eu acho que modificar. O pai, você já redigiu o seu ponto 6? Então, aqui as pessoas estão redigindo. Então, olha, o Roberto do ponto 6, a Ana Luísa no ponto 7, vão redigindo. E vamos dar assim uns minutos para redação, porque elas estão meio empacadas por falta de redação. Tem papel na frente para quem usar para redigir as alterações. No, Federico, não tem que fazer nada. Também hace
Ninguém resolveu escrever uma carta para um amigo e não está acontecendo nada. Quem vai vencer? Quem vai falar primeiro? Podemos retomar? Ponto 2. Alguém tem proposta para o ponto 2, além dessa do Flávio? Não. Então vou ler a proposta do Flávio para o ponto 2. A falta de políticas públicas que respondam às reais necessidades da população traz como consequência dificuldades para a inserção do psicólogo no mercado de trabalho. Lendo novamente. A falta de políticas públicas que respondam às reais necessidades da população traz como consequência dificuldades para a inserção do psicólogo no mercado de trabalho. Oi. Públicas que sejam comprometidas socialmente. A carência de políticas públicas que respondam às reais necessidades da população traz como consequência, Flávio, pode ser a carência? Você é carioca, Flávio? Ah, logo vi. Acertou assim uma coisa. Só pontuando a diferença. Então, alguém mantém o ponto 2 como estava? Todos favoráveis ao ponto 2 novo. Aprovado o novo ponto 2. Tem papel, tem cartaz, tem papel reciclado. Papel couché. As meninas de Santa Catarina vão cantar daqui a pouco, ensaiando. Estão redigindo, né? Ponto 3 e 4. Alguma proposta além do que o Aparecido me entregou? Ponto 4. A gente vai decidir primeiro, tem que ler as duas possibilidades para decidir junto ou sem junto. Está vendo também 4? Vânia, seu ponto é 4? Não, é só para saber. Roberto, você já escreveu o seu 6? Queria fazer uma proposta para 4 e 5. 4 e 5? 3 e 4. Então traga. Ana Luísa, você já fez sua proposta no ponto 7?